Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nessa tarde, Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade maravilhosa em podermos cuidar daquilo que te pertence, aquilo que te expressa, porque o Senhor é expresso através do nosso corpo. Senhor, por causa do mistério da piedade, onde Deus pode se manifestar na nossa carne, o Senhor hoje reservou essa tarde para nós, que o Senhor possa usar abundantemente o William, que ele possa falar, Senhor, de acordo à tua vontade, para que essa palavra possa entrar em nosso espírito e que possa mudar a nossa vida, a nossa maneira de fazer as coisas. Senhor, nós queremos cuidar daquilo que é teu. Nós queremos cuidar daquilo que o Senhor preparou com tanto carinho. Cada uma de nós somos diferentes, cada um de nós tem uma peculiaridade, mas tudo é para ti e é para a edificação do teu corpo. Por isso, nos abençoe com a tua presença, flua, Senhor, por meio do William, que o Senhor possa abençoá-lo grandemente todos os dias. Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. É com Bem, você, irmãs, Will. tudo bem. Boa tarde. Mas quero agradecer o convite, é uma honra para mim, um privilégio. Estava muito ansioso para estar com vocês hoje à tarde, para estar conversando. Não vai ser uma palestra, tá certo? Não vou assumir a posição de palestrante, a gente vai conversar aqui, eu vou pedir para que vocês participem sempre que possível. Então, me apresentando um pouquinho, sou o William, eu sou de Alagoas, mas moro aqui em Salvador. Então, eu cursei enfermagem. Dentro da enfermagem, eu trabalhei com algumas linhas. Uma linha principal foi com cuidado da mulher com o corpo, principalmente com o câncer do colo do útero. A gente fazia acompanhamento de mulheres desde o rastreio do câncer do colo do útero até o acompanhamento para o tratamento. E hoje eu estudo medicina, estou no 4º ano, a gente está vendo alguns conteúdos dentro da saúde da mulher e eu posso dizer que a saúde da mulher é uma área que me causa muita preocupação, principalmente quando a gente está falando de pessoas cristãs. Primeiro porque ser mulher é ser fator de risco para toda e qualquer doença. Então, o fato de vocês serem mulher expõe vocês a diversas formas de adoecimento que os homens não são expostos. A gente vai falar de algumas aqui hoje, mas existem muitas outras. E trazendo para o ambiente cristão, a saúde física, a saúde mental, acaba não sendo muito discutida dentro do ambiente de igreja, por vários motivos, desde um motivo relacionado a um preconceito religioso, de que talvez achar que estar doente é não ser abençoado por Deus, porque crente não pode ficar doente. Isso faz com que muitas das vezes a gente acabe negligenciando a saúde em nome de uma espiritualidade, seja por vergonha, seja por tabu, seja por hábitos também. E, de maneira geral, o brasileiro não gosta de ir ao médico, não gosta de se consultar. Isso é mais grave entre os homens, mas acontece também entre as mulheres. E isso é refletido em alguns números. Eu selecionei para a gente falar de duas coisas especificamente hoje, e a gente vai perceber um pouco na frente que a gente vai falar de coisas que são preveníveis. Então, hoje, dentro da saúde da mulher, existem dois grandes males que são tratados periodicamente, que são rastreados, que são o câncer do colo do útero e o câncer de mama, que são tipos de câncer que são extremamente detectáveis, muito facilmente detectáveis, mas que acometem, no caso do câncer do colo do útero, cerca de 15% da população. Imagina, cerca de 15% das mulheres foi ou será acometida por câncer do colo do útero, sendo que é uma coisa extremamente detectável. Mais que isso, a gente teve aí até o ano 2016, que são os últimos dados, a gente teve um acometimento de quase 26% da população de mulheres no Brasil que foi diagnosticada com câncer de mama. E muitas mulheres nesse período morreram por câncer de mama.
um câncer, um tipo de câncer que é facilmente detectável. Isso só mostra para a gente que a gente não costuma ir ao médico, a gente não costuma se relacionar bem com o serviço de saúde. Então, eu vou falar algumas coisinhas aqui de maneira geral, vou falar pouco, e aí depois a gente abre a conversa para que a gente fale sobre essas duas coisas que eu vou trazer aqui, ou se vocês tiverem curiosidade sobre algum outro assunto dentro da área médica. Se eu puder ajudar e souber responder, eu vou dizer, é isso daqui. Se eu não puder ajudar, eu vou dizer que não sei, vou pesquisar e trago a resposta para vocês depois, tudo bem? E depois a gente vai abrir um espaço para que a gente converse. Porque, irmãs, claro, eu posso trazer aqui uma visão técnica do assunto, mas eu não sou mulher. Vocês concordam? Então, eu nunca vou conhecer o corpo de vocês como vocês conhecem. E eu acho que a parte mais importante dessa tarde vai ser quando a gente abrir para que vocês falem das suas experiências e ajudem umas às outras, a partir das experiências que vocês têm, que eu nunca vou ter. E eu confesso que eu sou um privilegiado por não ter determinadas experiências. Então a gente vai conversar um pouquinho, tá bem? Então fiquem à vontade. O chat está aberto, vocês podem fazer perguntas durante e a gente abre depois, certo? Então falando um pouquinho sobre câncer do colo do útero, que é o primeiro tópico. Como a gente falou, é um tipo de câncer que é muito comum entre as mulheres. Vocês já podem ter ouvido falar sobre isso, vocês já podem ter, eu vejo que algumas mulheres aqui já têm uma faixa de idade, talvez entre os 40, 50 ou até 60 anos de idade, então já ouviram falar em algumas coisas, talvez não tenham ouvido falar em câncer do colo do útero, mas ouviram falar em cauterização do colo do útero, não é? Então, muito comum, mulher, ela ia fazer o exame chamado Papa Nicolau, né? Aí chegava lá, o médico detectava que tinha uma lesãozinha lá no colo do útero, ele diz, olha, a gente vai ter que fazer cauterização. Ou mais comum dizer, a gente vai ter que fazer queimagem, não é isso? Então, vocês já ouviram falar nisso? Ou então já ouviram falar, talvez, ou já passaram por isso, já fez, né, Simone? É muito comum, muito comum. Ou então já ouviram falar de uma mulher que talvez não tenha feito a queimagem ou a cauterização, mas já teve corrimento vaginal. E às vezes um tipo de corrimento que não é, que tem um cheiro ruim, que tem um cheiro que não é muito agradável. Então, isso acaba sendo muito comum no dia a dia da mulher, por vários motivos. Primeiro, que a mulher, ela anatomicamente, ela tem uma uretra. A uretra é o buraquinho de onde sai a urina até chegar na bexiga, em torno de 4 a 6 centímetros. Imagine, pequeno, não é? O homem, a uretra do homem pode chegar a 15 centímetros. Então, olha a diferença de distância. Isso significa dizer que para micro-organismos ou bichinhos, né, entrarem pela vagina da mulher e chegarem na bexiga é muito fácil. E quem nunca conhece, ou vocês, se não conhecem, sofrem com isso de volta ou outra ter infecção urinária, né? Por quê? Porque é muito próximo, é muito pequenininho, né? A uretra acaba sendo muito pequenininha. Não, estou falando alguns termos e para mim não tem pudor nenhum eu falar sobre isso, tá certo? Então, se houver algum constrangimento entre vocês, vocês falam que aí eu falo de outra forma. Senão, vou seguir tranquilo. Então, é importante dizer que esse ambiente vaginal da mulher, por ter uma uretra pequena, por estar muito exposto. Então, você imagina que no homem, ou com essa uretra gigante de quase 15 centímetros, da entrada do pênis até a bexiga, isso é muito grande. Então, para uma infecção entrar ali, é um caminho muito longo. Para a mulher, não. E, no caso da estrutura do homem, é uma estrutura mais protegida. Da mulher, não. Está em contato direto com a calcinha. Então, é muito fácil ter infecção ali naquela região, por diversos tipos de micro-organismos.
Às vezes não é nem porque a mulher, não é nem porque não é nem sujeira, é porque secreta muito líquido e a calcinha acaba se tornando muito úmida e ambiente úmido e quente é favorável para fungo, é favorável para bactéria, é favorável para um monte de coisa. Então é importante dizer que anatomicamente vocês estão muito expostas a isso. E muito mais que isso, no caso das mulheres que já têm vida sexual ativa, que eu imagino que seja a maioria aqui, está sempre exposta a diversos tipos de infecções sexualmente transmissíveis. E por que eu falo isso? Porque às vezes pode ter irmãs dizendo: eu só tenho um esposo. Claro, eu só tenho um relacionamento. Então, esse relacionamento é um relacionamento seguro. Tudo bem, se tiver fidelidade, é um relacionamento seguro para algumas coisas, como infecções sexualmente transmissíveis, mas para outros tipos de infecção, não. Porque, por exemplo, se o marido não faz a higienização adequada do pênis durante a relação sexual, quem vai sofrer é você. Por quê? Porque, de maneira geral, algumas infecções dos homens não têm sintoma nenhum. Ele não vai sentir nada, mas você vai sentir. Então, o cara, o seu esposo, que é fiel a você, que ele só não faz uma higienização adequada do pênis e durante a relação sexual, isso acaba sendo depositado em você, no canal vaginal que já é pequeno. E isso faz com que você esteja mais exposta a ter diversos tipos de infecção. Não é, Liana? Então, claro, eu estou falando aqui para irmãs, mas quando eu começo a falar sobre isso, a gente vê que os maridos, por exemplo, eles precisam ser educados com relação a muitas coisas. E com relação a isso, é uma dessas coisas. São tabus que eu espero que a gente fale um pouquinho mais à frente com irmãos também. Mas eu estou colocando um quadro aqui, que é um quadro que é muito comum. De outras formas, a gente pode ter infecções que são infecções bacterianas, ou então alguns tipos de micro-organismos podem entrar ali, mas a mulher, ela está exposta também, seja agora, durante o casamento, mas seja antes do casamento. A gente sabe que muitas irmãs começaram a se converteram já na fase adulta, então já tiveram experiências sexuais anteriores, e nessas experiências sexuais pode ter sido acometida por alguns tipos de vírus. E aí eu cito dois aqui, um aqui especificamente, que é o HPV. Então, o HPV, ele é o principal fator de risco para o câncer do colo do útero. De via de regras, uma mulher que vai ter câncer do colo do útero, ela foi infectada por HPV, que é uma doença sexualmente transmissível. Isso pode cursar para a mulher com alguns sintomas que ela vai sentir durante a vida dela, mas isso pode evoluir silenciosamente. Então, às vezes, a mulher teve uma infecção por HPV há anos atrás, numa outra época da vida dela, e isso ficou ali guardado no organismo sem que ela tivesse sintoma. Mas o fato é que essa infecção por HPV, no Brasil, principalmente por dois tipos, o tipo 16 e 18, que é muito comum, que é o que são os principais que causam câncer, essa infecção por HPV, ela vai começar a gerar algumas lesões, algumas feridinhas lá no colo do útero. E aí eu pergunto para vocês, a mulher sente isso? Não sente. Aí essa infecção, essa feridinha, ela vai aumentando. Começa numa coisinha só vermelhinha ali, só começa a criar um monte de vazio e vai evoluindo. Vai evoluindo. Daqui a pouco essa lesãozinha, essa feridinha, ela vai aumentando, vai cavando um pouco mais o colo do útero. E aí vai evoluindo para a fase 2. Aí, de repente, o colo do útero da mulher já tá com uma ferida mais grave. Então, essa feridinha pequenininha, é nessa feridinha que o médico lá atrás ia lá e fazia a queimagem. Ou para que ela acabe não crescendo.
Aí você me diz, é possível, eu pergunto, é possível identificar essa feridinha que começa vermelhinha e evolui para uma feridona que vai ser o câncer do colo do útero? É possível detectar? É. Você disse, é rápido que essa feridinha se torna câncer? Não, é lento. Isso pode levar anos. A outra pergunta é, se é uma coisa que é lenta, por que é que a mulher, a gente ainda tem um monte de mulher no Brasil que morre por câncer do colo do útero? Porque, via de regra, a mulher não faz Papa Nicolau, não faz exame de citologia. E, olha, irmãs, eu acompanhei mais de 1.100 mulheres durante a graduação de enfermagem, que a gente fez Papa Nicolau, tirou foto do colo do útero, fez biópsia, e eu vou dizer para vocês, eu acho que 80% daquelas mulheres não faziam Papa Nicolau. Ou então fazia agora e demorava 5, 6 anos para fazer de novo. 5, 6 anos é o tempo daquela feridinha pequena se tornar uma feridona grande, se tornar um câncer. A gente está falando de um tipo de câncer que começa com uma feridinha pequena, que cresce durante vários anos, mas que ainda mata a mulher porque ela não faz o Papa Nicolau. E, assim, eu não vou perguntar assim, para não expor, vocês não precisam falar. Mas eu tenho certeza que tem muitas irmãs aqui que há muito tempo não fazem o Papa Nicolau. E que hoje pode estar com uma lesão no colo do útero sem saber, porque não sente, porque isso não causa dor. E, mais grave, mulheres que têm fatores de risco para isso. Então, por exemplo, existem alguns fatores. O que é um fator de risco? É, se você tiver isso, você tem mais chances de desenvolver. A, a Eliana falou bem aqui, né? Pelo SUS, o Posto de Saúde não está fazendo o preventivo completo. Realmente, Eliana, eu não sabia dessa realidade de Salvador, vendo uma outra realidade que é muito fácil fazer o Papa Nicolau. É uma dificuldade em Salvador achar vaga para fazer o Papa Nicolau, que é um exame simples, que demora menos de 20 minutos para ser feito. Quem já fez sabe que é muito rápido, é indolor, pelo menos é para ser indolor, né? Alguém aqui nunca fez o Papa Nicolau? Pode falar, tá? A Júlia nunca fez. Então, basicamente, o Papa Nicolau é um exame que se utiliza um espéculo. O espéculo é um aparelho transparente que serve para dilatar o canal vaginal, não é isso, mulheres? Esse espéculo, ele tem em 3 tamanhos, P, M e G, e deve ser escolhido de acordo com o tamanho do canal da vaginal da mulher. Respondo já, Mara. Então, olha, até 3 tamanhos. Então, a depender do canal vaginal da mulher, você escolhe um desses 3 espéculos. Na prática, isso acontece? Não. Na prática, compra M para todo mundo. Compra M para todo mundo. Não vou mentir para vocês, chegar lá e dizer, eu quero um P. Não é isso que vai acontecer. É o M que você vai encontrar. É isso que o SUS da gente, que é maravilhoso, o SUS é maravilhoso de verdade. É o que tem disponível, porque é o que se adequa à maior parte das mulheres. Então, basicamente, o que vai ser feito é observar o colo do útero para ver se tem alguma feridinha ou não, para ver se tem alguma secreção, para ver se tem alguma infecção. E ele vai utilizar uma escovinha para tirar a célula do seu colo do útero, tanto da parte de dentro do colo do útero, do buraquinho, quanto da ao redor. Ao redor ele vai utilizar uma espátulazinha de madeira, não é isso? E vai colocar na lâmina, vai levar para o laboratório e vai ver se você tem infecção para HPV. Então, basicamente isso. Então, eu sei que é uma realidade de Salvador, mas a gente não pode abrir mão do nosso direito de ser atendido. Então,
Se você vai no posto de saúde, você pode continuar requisitando o Papa Nicolau, para que quando tiver disponível, vocês façam o acompanhamento. Porque é isso que vai prevenir câncer do colo do útero, não tem outra coisa. O exame preventivo para a detecção precoce do câncer do colo do útero é o exame Papa Nicolau. Existe uma outra forma de prevenir câncer do colo do útero, é através de vacina. Existe uma vacina que previne câncer. E isso é um tabu no nosso meio, no meio cristão, no meio evangélico. Se eu estou falando para vocês que o que causa o câncer do colo do útero é o HPV, e a gente tem vacina para HPV, então eu estou falando que a gente tem uma vacina contra o câncer, não é isso? Aí, o que acontece? Hoje, existe um sistema de vacinação, que é para mulheres adolescentes, não é verdade? Para mulheres na adolescência, principalmente. Mulheres em idade escolar. Aí, o que é que eu, enquanto pai ou mãe, faço? Eu digo, a minha filha, ela não vai tomar essa vacina porque ela não tem vida sexual ativa. O que a gente está falando é que eu estou negando a minha filha de receber uma vacina que é contra o câncer, que não está relacionada a, a ter uma sexualidade ativa ou não. E mais, a gente não, irmãs, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a sua filha, que às vezes é cristã hoje, que está na vida da igreja, e quantos casos a gente tem, quando for mais velha, talvez não queira nada a ver com Deus. Aí vai e começa a ter uma vida sexual ativa e não teve aquela prevenção vacinal anteriormente. Então, essas são as duas principais formas de estar todo com isso, que é uma das perguntas que a gente vai responder para não deixar passar. Então, até que idade a mulher deve fazer o Papa Nicolau? O Papa Nicolau deve ser feito para toda mulher a partir do início da vida sexual até a de eterno, tá certo? Então não tem idade para parar, não. Exceto para as mulheres que fizeram esterectomia total, né? Tiraram o colo do útero. Aí não pode fazer porque não vai ver nada lá. Não tem. Mas, olha, isso é muito importante. O que acontece também, irmãs, atendi muita mulher nesse caso. A mulher tirou o útero, mas deixou o colo. Antigamente isso acontecia muito, 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 muito. A mulher, ela, vou tirar o útero, mas aí o cirurgião pegava e deixava o colo do útero. Aí eu digo para você, onde é que começa o câncer do colo do útero? No colo. Então, por que não tira o colo? Então, vai ser contraindicado, obviamente. Ah, que bom, Patrícia. Então, vai ser contraindicado, obviamente, para mulheres que não têm vida sexual ativa. Então, essas mulheres não precisam fazer o Papa Nicolau por motivos óbvios. Exceto se essa mulher já tem uma infecção por HPV, porque às vezes a mulher, se a mãe tiver HPV e ela for ter uma filha, a filha, e for parto normal, essa criança ela pode ser infectada com HPV durante o parto. Então, isso é uma coisa que precisa ser vista. Mas para mulheres esterectomizadas totais, inclusive tirando o colo do útero, e só isso. Mas começou a vida sexual, exame preventivo anualmente, tá? O exame preventivo deve ser feito anualmente. E existe alguma diretriz que eu não sei se é daqui, mas existe em Alagoas, e após 3 anos consecutivos, você poderia fazer um intervalo de 2 anos, mas aí você precisa perguntar ao médico lá, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Só depois de transmitir. William, para uma mulher que nunca casou, nunca se relacionou com ninguém, ela precisa fazer o preventivo de quanto em quanto tempo. Então, como falei, o preventivo, o Papa Nicolau, ele é para ser feito em mulheres com a vida sexual ativa, tá certo? Essa é a indicação, pelo menos é com o protocolo que a gente trabalhava lá em Alagoas.
E quais os riscos que a gente tem com a célula do útero? Eu ia falar sobre isso e acabei passando. Então, existe, claro, a infecção por HPV é o principal agente etiológico, ou seja, a principal causa, mas existem alguns fatores de risco. Então, obesidade é um fator de risco. Então, mulher que está acima do peso, fator de risco para todo tipo de coisa, para todo tipo de doença, hipertensão, diabetes e câncer do colo do útero e da mama também. Então, obesidade é uma dessas coisas. Simone, você não é obesa. Agora, às vezes a pessoa não é obesa, mas tem hábitos alimentares muito ruins. Então, comidas ultraprocessadas. Eu vou falando comida ultraprocessada, mas você sabe do que eu estou falando. Miojo, quitute, salsicha, tal. Estou falando que não é para comer isso. Não estou falando não estou proibindo nada. Eu nem posso fazer isso, porque eu sou estudante. Eu estou falando que uma alimentação muito ultraprocessada, em alimentos que são industrialmente processados, ela é fator de risco para diversas coisas, hipertensão, dietas muito carregadas com sal, por exemplo. Então, a alimentação ruim é um fator de risco para todo tipo de doença, inclusive para o câncer do colo do útero. E aí, tabagismo, essa é uma coisa importante. Quando a gente fala de tabagismo, a gente fala de carga tabágica. Então, o que significa isso? Significa que eu vou pegar quantos cigarros mais ou menos você fumava por dia, vou dividir por 20. Ou seja, eu falo que a mulher fumou um maço dia quando ela fumou 20 cigarros, né? Alguém aqui já fumou antigamente? Se já fumou, sabe que um maço tem 20 cigarros, né? Então, significa dizer que se a mulher fumava 60 cigarros no dia, 3 maços, aí eu vou considerar que ela fumou 3 dias. Então, às vezes, você se converteu mais velho e fumava muito. Fumava bastante anteriormente. Então, isso é um fator de risco. O tabagismo, mesmo se for muito anteriormente, quando uma carga muito alta é fator de risco. O uso de bebida alcoólica também é fator de risco. Então, dieta, já falei. Sedentarismo, e aí a gente toca no mal do crente. Né? Crente é sedentário. Então, sedentarismo é fator de risco para... Que bom, Patrícia, que bom. Que bom. Eu tô nessa luta ainda. Tô na luta, mas estou melhorando bastante. Então, esses são os principais fatores de risco e histórico familiar de câncer. Então, para todo tipo de câncer. Então, se tem algum tipo de doença na sua família, você tem fator de risco para essa doença. Porque o fator genético ele é muito importante para a doença de maneira geral. Então, você tem pai, tem mãe hipertensa, tem tios, tem irmãos, então você tem um risco maior, não estou falando que você vai ter, mas você tem um risco maior de ter hipertensão. Isso também se aplica aos cânceres de maneira geral. Então, acho que eu passei pelos principais. Deixa eu ver aqui. Ó, sobre isso, nunca casou, nunca se relacionou com ninguém, precisa fazer preventivo com o tempo, como eu falei, é, vida sexual ativa, mas isso não significa que a mulher que não é casada, que não tem vida sexual ativa, não pode fazer acompanhamento com a ginecologista, porque existem muitas outras coisas relacionadas à saúde da mulher que a ginecologista pode tratar, que não somente relacionadas à vida sexual ativa. Então, desculpa, deixa eu desligar aqui essa versão. Quais eu falei? Tomar vacina, que bom. Não precisa, para quem já tirou o útero, não, exceto se ficou o colo do útero, e aí precisa ver. Se você não sabe, eu sugiro que você procure para fazer um Papa Nicolau, para que a, a médica, o médico, ou a enfermeira, que também pode fazer, veja se você tem o colo do útero ou não. Segundo, quando tem infecção urinária com bastante frequência, você acha que pode ser por qual motivo? Claro, cuidando sempre. Olha, Anne, eu não consigo te falar isso, tá? Não consigo te falar. Mas infecções de repetição, elas devem ser investigadas, porque podem ser desde
podem ser relacionadas a muitas causas. Então, pode ser como eu falei, higienização da própria mulher, né? Nem toda mulher acaba se higienizando bem. Isso pode ser uma coisa, pode ser falta de higiene do esposo, principalmente se irmãos, eu vou ficar muito à vontade para falar, tá? Então, ó, nem todo homem ele é circuncidado, ou seja, fez a cirurgia de fimose. Porque a cirurgia, o que é a fimose? A fimose é quando a abertura do prepúcio ela não é grande o suficiente para que a glândula seja exposta. Então, nem todo homem é circuncidado. Porque, como a abertura é suficiente, acaba não tendo problema durante o ato sexual. Só que qual é o problema? Tá, Patrícia, vou ficar mesmo. Então, qual é o problema? O homem ele não é circuncidado. Só que essa região de prepúcio, em homens não circuncidados, em homens que não fizeram a cirurgia de fimose, é uma região de acúmulo de sujeira. E, sendo sincero, irmãs, eu não sou casado, tá? Mas eu vou falar coisas que são óbvias aqui. Toda vez que você vai ter relação sexual com seu esposo, vocês tomam banho antes? Eu acho muito difícil. Tá ali no quarto assistindo Netflix, assistindo séries, sei lá, olha um para o outro, diz, vamos tomar banho? Isso não acontece. Só que o problema é que essa região prepucial do homem, ela é uma região de acúmulo de sujeira. Então, isso pode ainda, isso pode estar relacionado com isso, mas pode estar relacionado com outros fatores relacionados à higienização das calcinhas, por exemplo. Pode estar relacionado ao fato de a mulher prender muito xixi durante muito tempo. Então, eu não consigo dizer o porquê isso, e a minha orientação é que você passe pela consulta com a ginecologista, porque inclusive ela pode ver qual é a cepa e você vai precisar de tratamento. E o tratamento de infecção urinária é de regra por antibiótico. E você não pode comprar antibiótico na farmácia, né? Então, eu sugiro que você procure profissional, tá? William, tem uma pergunta. Ah, só um minuto que o meu fone saiu, desculpa. Saiu? Ah, voltou. No meu caso, eu tive vários ferimentos no colo do útero logo quando eu casei. Logo quando eu casei. E eu fiz essa cauterização. Aí, qual é a minha pergunta? Qual é a minha dúvida? O que é que causa? É só o ato? É uma inflamação? A pessoa tem condições de pegar o HPV sem ter nenhuma relação? Só pega na relação? Me explica isso aí, mais ou menos. Tá. A principal via de contágio é a relação sexual. Usar calça folgada, de verdade. Então, a principal via de contágio é através da relação sexual, que é uma infecção sexualmente transmissível, não tem como ser. Existem outras formas de pegar? Existem, são muito raras, a maioria é insignificante. Significa dizer que você... Isso significa dizer que você pegou através do seu esposo? Não, pode ter vindo através de várias outras coisas, várias possibilidades. Como falei, é uma infecção que é silenciosa, ela nunca pulsa, pode ser em outro momento. Então, é difícil dizer qual é a causa, mas via de regras, a infecção sexualmente transmissível. O que pode estar latente. Isso é uma coisa importante. O homem, ele é assintomático para a infecção com HPV. Ou seja, a maioria das coisas, o homem não vai sentir nada. O homem não vai sentir nada. Então, pode ser uma infecção muito anterior, que pode ter, que pode, você pode ter tido antes do seu casamento, ou ele pode ter tido, e é uma infecção latente, acaba não tendo muito sintoma. Então, é difícil dizer. Eu não sei se esclarecer a sua pergunta. Não esclareceu, não. É porque assim, ó, eu só tive meu marido, né? Eu casei virgem, só tive meu marido. E eu só tive isso dessa vez. Logo, eu estava recém-casada. É por isso que eu fiquei na dúvida.
Tem como você pegar antes ou é só no ato? Por que eu tive antes? Por que eu não tive depois? Eu já vou fazer 17 anos de casada, porque eu nunca mais tive esses ferimentos, Sim, entendeu? Todo ano eu faço o preventivo, às vezes dá infecção, às vezes não dá. Aí eu queria saber por que só dessa vez eu tive. Foi logo no início do casamento. Por que eu sim, tive dessa vez? entendi. Ó, é importante dizer que a inflamação do colo do útero pode ser causada por outras coisas também, não somente pelo HPV. Então, eu não consigo te dizer, olhar para trás sem ter acompanhado, sem ver o tipo de lesão. Isso você está falando que são coisas de muitos anos atrás e dizer o porquê da mutilação. Eu não consigo dizer, isso daqui foi por causa do HPV. Também não consigo dizer, entendeu, Simone? Infelizmente, não consigo te dar essa resposta. Me perdoe, Juan. Seria até irresponsável se eu começasse a fazer diversas teorias aqui. Então, como eu falei, né, a inflamação do conduta pode vir por outras causas, né? Lembra, o que a gente está falando? A gente não está falando do canal urinário, a gente está falando do canal onde ocorre o ato sexual, né? Eu sei que parece que eu estou falando uma coisa óbvia, mas tem muito homem que não sabe disso. Então, pode ser, as infecções elas podem vir por diversas coisas. Eu falei a má higiene, por exemplo, é uma dessas possibilidades, tanto da mulher quanto do homem também, principalmente homens não circuncidados. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas. Tá. Aqueles sabonetes líquidos íntimos são recomendados, tá bom, como são suficientes. Via de regra, como é suficiente, tá, irmã? Eu não tenho propriedade para dizer, mas se existem riscos com relação aos outros, mas sabores comuns são suficientes. De preferência, o ideal era que a mulher ela tenha o seu próprio sabão, né? O seu próprio sabonete, para que ela faça a higiene da genitália, que não seja compartilhado, se de repente, de preferência sabonete líquido, né? Porque você tira dali e pronto. O sabonete fica ali exposto, você não sabe o que acontece, então, via de regras, acaba sendo isso. Agora, existe uma outra coisa, né? Que um outro tipo de acometimento. Mano, eu vou passando, mas a gente vai começando. Existe um outro tipo de acometimento que é muito comum e que é o tipo de câncer que mais mata mulheres, né? Que é o câncer de mama, que é um câncer que é muito detectável. E aí eu vou ser simples nisso, porque, assim, tirando algumas dúvidas. Fatores de risco para câncer de mama, os mesmos que a gente falou. Então, obesidade, sedentarismo, fumo, álcool, má alimentação. Então, os fatores de risco que eu falei para o câncer de colo do útero são os fatores de risco para a mama também. Histórico familiar de câncer de mama. Se você teve mãe, tia, avó que teve câncer de mama, isso faz muita diferença, principalmente porque a idade para começar a fazer a mamografia é diferente. Então, você vai conversar com o seu médico e ele vai estabelecer que você vai começar a fazer um rastreio da possibilidade de câncer de mama muito antes do que as mulheres de maneira geral. Dúvida que geralmente surge. Preciso fazer mamografia? Depende de que? Da idade. Como eu falei, se você tem histórico de câncer de mama na família, você precisa fazer precoce. Se você não tem, alguém aqui já fez mamografia? É bem incômodo, não é? Eu imagino que seja bem incômodo. Então, hoje, o que é que a Sociedade Brasileira de. Hum, eu estou achando aqui, acho que tá ruim. Pronto. Várias vezes, né? Então, o que acontece? Isso aqui pode gerar um pouquinho de polêmica. Só existe a Sociedade Brasileira do Câncer, o Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, e o Ministério da Saúde orienta que mulheres que para fazer
a mamografia são mulheres que têm idade entre 50 e 59 anos. Somente. Você diz, e as outras? Somente. Por quê, irmãs? Eu acho que é 50 a 69, tá? Acho que é uma dúvida. Então, se você tem 50 a 69 anos, achava que era 35, né? A detecção precoce só é recomendada para mulheres que têm histórico familiar de câncer de mama. Se você não tem histórico familiar de câncer de mama, a recomendação hoje é 50 a 69 anos. Por quê? Porque já ouviram falar em falso positivo ou falso negativo? Vou explicar aqui, para quem nunca ouviu falar. Se você tem antes dos 50 anos ou depois dos 69, pode ocorrer falso positivo. Ou seja, você não tem o câncer de mama, mas o exame vai acusar que você tem. Então, pode também, lembra, irmãs, mamografia é raio-x de mama. Raio-x não é bom. Não é bom estar fazendo raio-x de maneira geral, exceto quando Então a recomendação é essa. É necessário fazer todo ano? A diretriz do Ministério da Saúde orienta que seja feita a cada 2 anos. Pelo menos hoje é o que é recomendado. Agora, existem, claro, depende da orientação também do seu médico, da sua médica. Existem mulheres que fazem anualmente, mas essa é a diretriz. O importante é, você vai fazer a mamografia, se você estiver nessa faixa etária, não estiver fazendo, vai fazer a mamografia e chega lá no médico e pergunta, quando é que eu preciso fazer de novo? Ele vai fazer a orientação, se no ano seguinte ele ficar 2 anos. Estou falando da diretriz que é hoje, mas na prática isso pode ser um pouquinho diferente. Faço detecção precoce? Não, mulheres, exceto se você tiver histórico familiar ou se você notou alguma alteração na sua mama. Que tipo de alteração? Você notou um caroço na sua mama. Esse caroço, ele não sai, ele é mais duro. Porque o que pode acontecer é que surgiu um carocinho na mama durante o período menstrual, aí depois ele some. Já aconteceu com vocês? Às vezes pode acontecer isso. Mas apareceu um carocinho, ele não some, ele está crescendo de tamanho. Ou o seu mamilo começou a ficar muito vermelho, mudou de cor, começou a ter uma secreção diferente, uma secreção como se fosse leite materno, ou então começou a cheirar mal, você começou a notar mudança de cor na sua mama. Aí o que é que você vai fazer? Você vai fazer mamografia? Não, pelo amor de Deus, procura o médico, que ele vai avaliar e ele vai ver se é necessário fazer mamografia. Hum. Isso, uma irmã comentou, né, que ela não sentia caroço, mas deu CA. É justamente por isso que não se recomenda hoje mais o autoexame, tá? Eu fiz o autoexame. Lembra que antigamente até ensinava a fazer? Vocês já ensinaram, né? Eu já ensinei muita mulher a fazer autoexame da mama. Você vai tocando da auréola, do mamilo e vai rodando. Essa não é a orientação mais hoje. Por quê? Porque existem carocinhos, existem tumores que são pequenininhos, que eles são mais profundos e você não vai sentir. Então, tenho 50, 69 anos, ou tenho histórico de câncer na família, câncer de mama, outros cânceres na família. Não vi nenhum não, indo por outro lado, não tenho histórico, e tenho entre 50 e 69 anos. Precisa fazer a mamografia mesmo não sentindo nada, mesmo não sentindo nenhum carocinho? Precisa. Por quê? Porque o tumor pode ser muito pequenininho e você não sentir.
E nesse caso, se você detecta ele pequenininho, melhor ainda, porque quanto antes detectar, maior a chance de cura, de preservação da mama, de não precisar fazer a mastectomia. E você imagine o drama, né, e a complexidade que é estar passando por um processo de retirada da mama, de quimioterapia, de cirurgias, etc. Então, via de regras, 50 a 69 anos, exceto se você tiver algum sinal de alerta na mama. Mas se tiver, você não vai esperar, né? Você vai procurar o médico logo. Ah, eu tenho 35 anos, mas não tem histórico de câncer, mas eu vejo que uma mama minha está maior que a outra. Procura o médico. Viu que, às vezes, ocorre inversão do mamilo. Então, o natural é que o mamilo da maioria das mulheres seja para fora, né? Seja revertido. Mas pode acontecer de ele inverter. Então, isso é um sinal. Alteração do mamilo. Ah, minha mama tá vermelha, tá dolorida, ou então tá com a secreção, às vezes até meio avermelhada, parecendo sangue. Procura o médico, mesmo se você tiver 20 anos de idade. Vai esperar. O risco maior para câncer de mama é a partir dos 50 anos, por isso o rastreio. O tamanho do seio pode ter a ver com tendências ao câncer de mama, é mito. Não é mito, mas não é tendência. É que é um sinal de alerta. Se uma mama está ficando maior que a outra, exceto em caso, por exemplo, se a mulher que amamenta só. Amamenta, você sabe, né? Quando amamenta, os seios ficam cheios de leite. E um erro que acontece de mulher, principalmente mães de primeira viagem, é dar de mamar só com uma mama. A ideia é que você faça, exceto nesse caso, mas mulher não está grávida, mulher não está amamentando, a mama está uma mama maior que a outra. Assim, mano, deixa eu esclarecer uma coisa. Não é uma mama levemente maior que a outra, é porque toda mulher vai ter uma mama que é um pouquinho maior que a outra. Isso é natural. O nosso corpo é assim. O nosso corpo é bugado. Isso acontece com homem, acontece com mulher, não é? Você olha assim, você diz, esse negócio tá meio trouxa. É naturalmente trouxa. Toda mulher, se você não perceber, você vai hoje, quando estiver no banheiro, você vai olhar, você vai ver que é um pouquinho maior que a outra. Mas essa diferença começa a aumentar, ou essa diferença, mais um dia todos nós teremos um corpo de glória. Em nome de Jesus. Não significa que todo mundo vai ser malhado, todo mundo, não é isso, né? Deus é uma diferença. Mas, Irmão William, posso oi, fazer uma pergunta? pode, irmã, se eu souber responder, tá? Se eu não souber, eu Eu digo. acho que você sabe. É com relação a mama. Eu uma vez ouvi uma pesquisa falando, né, que o índice de câncer de mama é maior em pessoas que não têm nenhum caso na família do que pessoas que têm casos na família. Uma vez eu ouvi falando sobre isso. Porque às vezes o médico falando que muitas pessoas, porque não tem nenhum caso na família, acham que não vai ter. Então, geralmente tem mulheres que relaxam, né? Nós relaxamos com relação a isso. Mas, assim, é necessário realmente fazer a mamografia a cada 2 anos. Eu já fiz, eu comecei a fazer. Minha família não tem nenhum caso de mama, graças a Deus, nem de útero. Mas eu procuro me cuidar. A primeira vez que eu fiz mamografia foi com 38 anos. Por quê? Que apareceu um abscessozinho na minha mama direita. Entendi. Quando eu fiz o autoexame, eu senti um carocinho. Aí a mente começa a ficar em pânico, né? Sim. Psicológico, né? E depois essa começou a ficar vermelho. E começou a ficar doendo, queimando. Aí eu fui no médico, ele apertou a mama, não sai secreção nenhuma. Ele fez assim, pode ser um furúnculo. Isso pode vir a acontecer, realmente, que eu passei por isso. Dói muito, é muito doloroso. Eu não fiquei em casa, não, irmão. Eu fui logo para o médico, porque já sabe, né? Porque é preocupante. E a gente, quando começa a sentir dores, ainda é maior, né? Aí, sabe o que o médico me falou? Câncer não dá sinais de dor na mama. Ué,
assim, geralmente ele falou que é tipo assim, assintomático. Quando Sim, aparece o carocinho, assim, demora um pouco. Ele fez assim, no meu caso, ele fez assim, não fique preocupada, que o seu caso não é esse, mas você vai fazer a mamografia e fazer a ultrassom também para a gente confirmar, no seu caso, e meu confirmado realmente foi um tumor, um furúnculo, que eu acabei precisando fazer punção também. Fez a sim, biópsia, mas graças ao Senhor, deu tudo negativo, mas ele fez assim, sempre fique rastreando, porque eu já tive sim, isso, você tem que fazer mamografia e ultrassom para ficar sempre rastreando, porque pode ser que venha acontecer ou não, mas é bom ficar sempre em alerta, sim, sim, muito entendeu? importante, mano. É, é isso. O notou alguma alteração, você procura o médico. Aí o médico ele vai ou a médica, né? Ela vai te orientar. O que é que você vai fazer? Vai fazer uma mamografia de rastreio nesse caso? Vai fazer. É importante a mulher conhecer bem o seu corpo, ver se tem alguma alteração e procurar orientação específica para isso. Eu não gosto de fazer essas generalizações, eu entendo respeito profissional, mas eu não gosto de fazer essas generalizações porque a gente diz, não é isso porque é dessa forma. Doença é uma coisa que não é livro, sabe? A gente fala, às vezes está com um paciente, aí você diz, não, paciente com diabetes é assim, assim, assim. Só que o paciente não lê o livro. Aí, às vezes, é muito diferente. Mas ao tiver alguma alteração, vai e procura, tá? Procura o médico e vai ver se vai ser necessário fazer o exame de rastreio. Deixa eu ver aqui. Sim, deixa eu responder essa pergunta, Patrícia, né? Patrícia, é seu nome? Patrícia, né? Sim, pode falar que Tá. toda hora chega um aqui me interrompendo. Não, tudo bem. É porque Sim. tá Patrícia e Rebeca, eu não sabia se era Patrícia ou se era Rebeca. Patrícia é a mãe, Rebeca é a filha. Que bom. Ah, Pronto. É, mito, tá? Mito. ah. Ter histórico de câncer na família é fator de risco para ter câncer. Por alguns motivos. Primeiro, que existe algo. Lembra que eu falei da genética? A genética é uma coisa muito forte de doença. Existem alguns genes. Genes é um negocinho que está dentro do nosso DNA, que estão associados a câncer de mama. Aí existem dois genes, dois negocinhos dentro do nosso DNA específicos, que são os genes BRCA, que eles estão associados ao câncer de mama. Então, se você tem histórico na família, pode acontecer de você também ter essa mutação. Então, mulheres que têm essa mutação, por exemplo, elas têm uma chance altíssima que pode ir de 70% a 90% de ter câncer de mama. Então, é um fator de risco, sim. Inclusive, algumas mulheres com essa mutação, elas optam porque a chance é tão alta que elas optam por retirar a mama antes É, mesmo de aparecer. Então, por exemplo, a Angelina Jolie foi uma pessoa que fez isso. eu ia Ela tinha falar isso. mutação de BRCA e Foi. aí ela sabia que o risco dela era muito alto, podia chegar aos 90%, ela foi e retirou a mama É antes de acontecer. 80% dela, que a É, mãe dela teve. Eu acho assim, a minha conclusão, irmão, foi porque, assim, como no caso a mulher tem família, tem histórico na família de câncer de mama, então acho que a mulher se preocupa mais. No caso, sim, ela se preocupa mais, verdade. então todo ano ela Entendi. tenta fazer a mamografia. Já outras que não tem caso nenhum, como eu disse, relaxa, não se preocupa. Aí espera uma Sim, certa idade para começar a fazer, ou se sentir alguma coisa, entendeu? Então, eu acho que a tendência é sim, relaxar. Que minha família tem pessoas assim, de idade, que sim, se sim. fizeram uma mamografia, é muita coisa, entendeu? Eu acredito, relaxa mesmo. É Relaxa. importante saber que todo câncer ele vai ser uma mutação, tá? Todo câncer ele Uhum. a célula ela vai se reproduzindo, aí de repente uma delas tem uma mutaçãozinha, tem um defeito e começa a se reproduzir muito, 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 muito. E às vezes, na maioria das vezes, o organismo ele consegue matar essa célula para que ela não faça isso, mas nem sempre ela consegue. E essa mutação ela pode vir por uma carga genética, mas ela pode acontecer espontaneamente numa pessoa que nunca teve câncer na família. Então, que é uma boa parte dos casos. Então, acho que é só a gente ter esse cuidado. Então, mulheres de 50 a 69 anos, ou que tem sinais de alerta, ou que tem histórico de câncer na família, mamografia, acompanhamento, obviamente, por meio do médico, ele vai fazer a indicação.
Para o câncer do colo do útero, importante. Mulher sexual com vida sexualmente ativa, começa a fazer anualmente. Se o protocolo, a médica orientar que vai fazer um intervalo de 3 anos a cada de 2 anos a cada 3 anos consecutivos, aí ela vai determinar, não sei como determinar isso. Até quando? Até enquanto tiver vida sexual ativa, enquanto tiver colo. Contraindicação, mulher que não tem vida sexual ativa, mas não é contraindicação para acompanhamento com o ginecologista, né? E mulher que já tirou, né, o colo do útero, que eu também não tenho o que ver. Mas, irmãs, ó, eu acho que é isso. Acho que é o principal resumo. Eu falei muito mais do que eu achei que falaria. Me desculpa, a gente foi conversando, mas eu queria abrir para perguntas, para a gente conversar, para vocês trazerem a experiência de vocês, tá bem? Fica à disposição. Amém, irmãs? As irmãs podem levantando a mão ou fazer a pergunta diretamente por mão, William, para todas não abrirem, né, o microfone de vez. Estão me ouvindo? Sim, Tânia. Amém. Gilce, Simone, você poderia me parar a ouvindo? gravação? Sim, mas Já. estamos te ouvindo.